Meu amigo, no dia de hoje, dia 8 de abril, o dólar bateu R$ 6 de novo, atingiu essa marca bastante significativa mais uma vez. Por que que isso acontece? Porque o Brasil é um país completamente bagunçado do ponto de vista fiscal. E isso está piorando consideravelmente. Olha só, no mês de fevereiro, a dívida bruta total do Brasil subiu mais um pouquinho para 76,2%. Ao todo, já acumula uma alta de 4,5 pontos no governo Lula. E isso é pior do que parece. Parece muito ruim. É ainda pior, porque tem aquele engano, aquela mentira, aquela ludibriação chamada cálculo do PIB envolvido nessa história e que faz a dívida parecer menos pior do que ela realmente é. Meu amigo, a coisa tá ficando feia para nós brasileiros e é claro que isso aqui vai representar, no fim das contas, mais dinheiro sendo impresso, uma pressão maior sobre os preços, mais inflação para todos nós. Vamos conversar então sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Pois bem, olha que número agradável, só que não. Veja a alta, né, da dívida em apenas um mês. Esse percentual subiu 0,5 ponto. Olha que coisa, só para um mês, meu amigo. Isso é uma coisa absurda, até porque essa alta em apenas um mês é considerável em matéria de reais, de fato, né? Isso aqui é mais, por exemplo, do que o total do déficit primário do ano passado. Então isso aqui deve dar o quê? Uns 60 bilhões de reais, 65 a mais de dívida. Pois é, a gente ainda tem um patamar favorável desse índice, desse indicador, que é o dívida pública sobre PIB, por causa do mês de janeiro, que foi superavitário, como sempre é. Mas já estamos revertendo esse ganho no ano de 2025. Veja que há um recuo atualmente, considerando janeiro e fevereiro, de 0,3 ponto percentual, que não significa absolutamente nada. Março já se foi e provavelmente foi deficitário também. Aqui é déficit nominal, já considerando o pagamento dos juros da dívida, e a gente já vai falar sobre esses juros. Então, março com certeza foi deficitário, vai levar esse patamar para o índice negativo em 2025, provavelmente. Então, olha aqui a evolução da dívida pública sobre o PIB no decorrer do tempo, né? Desde os tempos lá da Dilma Rousseff até agora. E veja que estávamos numa constante alta até mais ou menos aqui, né? Você pode ver que tem uma alta considerável. Não sei se vai aparecer direito aí, você olhando nesse gráfico, né? Será que eu consigo abrir em uma página? Isso, aqui fica melhor para ver, né? Olha só. Veja que a gente tem uma alta constante aqui dessa proporção até chegar mais ou menos aqui. Aqui começa uma estabilidade. O que aconteceu mais ou menos aqui? O teto de gastos na época do Michel Temer. Então essa dívida mais ou menos se estabilizou na casa dos 75, 76%. Ficou oscilando nesse patamar aqui até o Bolsonaro chegar ao poder. Aí vem a pandemia. E é claro que esse patamar dívida sobre PIB disparou na época da pandemia. Por quê? O gasto estatal foi lá para as alturas, foi lá para a estratosfera, e a economia entrou naquele fecha tudo. Ela caiu bastante. Então, você tem um numerador, que é a dívida, subindo, o denominador, que é o PIB, caindo. É claro que a proporção iria subir muito, subiu em todos os países. Mas isso foi se corrigindo ao longo do governo, de maneira que, no final de dezembro de 2022, o Bolsonaro entregou para o Lula 71,7% de dívida, que é um patamar menor do que quando ele assumiu o mandato aqui atrás, em dezembro de 2018, mas muito menor, quase 4 pontos percentuais a menos. Ele reduziu essa proporção. Veja que não reduziu a dívida nominalmente falando, mas reduziu a proporção, que é o grande objetivo no fim das contas. Só para quê? Só para o governo Lula reverter toda essa queda acumulada no governo Bolsonaro, chegando a 76,2 agora. Olha que coisa, praticamente voltando ao patamar pré-Bolsonaro, né?
tá quase colando aqui na época pré-Bolsonaro, e inclusive, né, já está em patamares pré-pandemia. Realmente o Lula reverteu todo esse ganho que nós tínhamos, né? Sendo que isso aqui é ainda pior e eu já vou explicar por quê. Levando em consideração o gráfico dívida sobre PIB, a gente tem que entrar na discussão sobre o PIB. Porque a dívida, beleza, é um valor que está lá escrito, anotado, registrado, contabilizado devidamente. Agora o PIB é muito mais chutado do que qualquer outra coisa. Veja que a economia informal está considerada aí. Como que você vai saber de quanto que é a economia informal? Não tem como. Agora, o pior nem é isso. O pior é que o gasto público também entra nessa história. Ou seja, quanto mais o governo gasta, maior é o PIB. Então, veja que contrassenso. O gasto estatal tende a elevar o numerador, dessa fração, que é a dívida pública, mas tende também a elevar o denominador, fazendo com que, então, a proporção se mantenha estável. Ou seja, o governo está gastando mais, só que esse percentual está se estabilizando. Não parece fazer sentido, não é? É porque não faz mesmo. Isso aqui é uma maquiagem. Se você considerar a dívida bruta sobre a riqueza real do país, isso aqui é muito maior em se tratando do Brasil, provavelmente em se tratando de todos os países. Mas a proporção é muito maior. O gasto estatal, na medida em que faz crescer a dívida, faz também maquiar essa proporção. Porque o que importa, no fim das contas, para o governo e também para o mercado, é essa proporção aqui, dívida sobre PIB. Porque a dívida pode crescer. A compreensão do mercado é essa. Se a economia também crescer, se a riqueza, a geração de riqueza também crescer. Porque aí você tem um colchão de segurança para compensar o aumento da dívida. É o que acontece nos Estados Unidos. A dívida lá é de dezenas de trilhões de dólares. Muito maior que a dívida brasileira. Mas a economia lá é muito mais forte, muito mais robusta, a maior economia do mundo disparada. Então, o país consegue se endividar assim, tem a moeda mais forte do mundo, ele consegue se dar ao luxo de se endividar nessas proporções. O Brasil não, meu amigo. E essa alta aqui é precificada pelo mercado. Isso faz com que, obviamente, né, os juros da dívida fiquem mais caros. Veja aqui que o gasto com o juro da dívida está se aproximando, numa janela de 12 meses, de R$ 1 trilhão. Né? Um gasto que o governo não consegue pagar, porque o governo sequer tem superávit primário para fazer cosquinha nos juros da dívida. Então, esse que é chamado de serviço da dívida passa a incorporar totalmente o montante dessa mesma dívida. Veja que então a cada 12 meses nós temos os juros sendo integralmente juntados, somados, adicionados ao montante da dívida pública, juntamente com o déficit primário que o governo aufere no resultado, no orçamento. Então, a coisa é uma bola de neve, de fato. E veja o quanto que essa dívida aqui, que estava lá atrás, né, na casa dos 300 bilhões de reais a cada 12 meses, que já era muita coisa, praticamente triplicou agora no governo Lula. E está subindo consideravelmente, porque ela depende diretamente da taxa Selic. Então, a Selic caminhando para 15%, o governo não consegue emitir dívida abaixo disso. Você vai lá, tenta comprar o Tesouro Direto, você vai ver que no mínimo você vai pegar o Tesouro Selic, mais um negocinho ainda. Ou seja, o governo está pagando a Selic mais um trocado. Em alguns casos até mais do que isso. O governo oferece aí 15%, 16% em leilões de títulos e tem leilão que o governo não consegue vender porque ninguém quer comprar. O que acontece? A dívida está crescendo, o montante de juros sobre essa dívida vai crescer dessa forma também, e o governo sequer consegue poupar para pagar esses juros, ainda que parcialmente. Então, a bola de neve só faz crescer de fato e vai continuar crescendo, porque o governo Lula não tem compromisso com superávit. A promessa do governo é ficar no 0 a 0 esse ano, e não vai ficar. Ele vai trabalhar na margem negativa, na margem de tolerância negativa, vai pegar ajuda com o STF para fazer isso e não vai conseguir sequer fazer cócegas na dívida pública na parte dos juros, do pagamento do serviço da dívida. Então, isso aqui já subiu 4,5%.
4.000 pontos percentuais, melhor dizendo, no governo Lula, em 2 anos de mandato. Agora, com eleição presidencial chegando, meu amigo, isso aqui vai subir mais uns 5, 6 pontos percentuais até o final do ano que vem. Estamos realmente num mato sem cachorro. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.